É uma honra estar à disposição de pessoas que amam ao Senhor Jesus. Eu tenho visto, tenho assistido a luta de alguns e o desespero de alma de outros, mas também tenho me alegrado com o Senhor pela vida daqueles que têm vencido. Eu estava aqui me derramando, me jogando no chão. Eu até coloquei uma frase que guardei e vou guardar isso. Eu tenho um lugar que eu quero estar. Eu quero estar no lugar onde, aos pés daquele que me serviu. Tem uma pessoa que me serviu. Tem uma pessoa que me serve. E tem uma pessoa que me sustenta todos os dias. E declara o amor dele todos os dias. Eu não mereço tal amor, não mereço tudo isso, mas ele me fez merecedor. E por ele me fazer merecedor, eu mereço o amor dele. Então, por merecer o amor dele, eu quero levar aquilo que Deus tem colocado dentro do meu coração a pessoas, a vidas. E isso é o que me impulsiona, isso é o que me anima, isso que me leva, isso é o que me restaura, me ergue. Não são as palavras destrutivas que dizem que eu não sou e que eu não posso e que eu não consigo, mas sim as palavras que me incentivam, dizendo: você é meu filho, você é meu servo, eu faço você capaz. E por saber disso, eu quero compartilhar isso com você. Deus te faz vencedor, Deus te faz vitorioso, Deus te faz competente. Por mais que você diga que naquela falsa humildade que às vezes nós, infelizmente, somos orgulhosos demais e dizemos: eu não posso, eu não consigo, eu não sou merecedor, eu não sou digno disso, e vou para uma autocomiseração, uma falsa humildade em dizer que eu não quero fazer, eu não posso e eu não quero estar à frente. Eu digo para você que tem essas palavras, mude essas palavras. Tira essas palavras do seu vocabulário, porque você não é miserável, porque você não é pobre, porque você não é cego e você não é nu. Você tem um Deus que te abriu os olhos, que te deu vida, te deu força e vigor. E é hoje, e é nesta noite, que Deus está trazendo essa palavra dizendo: filho, eu te amo, mas não seja mais autocomiserável. Aquela pessoa que diz: eu não posso estar à frente das pessoas. Você pode. Não irrite o teu Deus dizendo que você não pode, Moisés. Não irrite o Senhor com tuas palavras. E essa mensagem de amor e de carinho e de gratidão ao Senhor por saber que nós podemos muito mais do que nós imaginamos e podemos muito menos do que achamos que podemos. Deus, ele puxa a corda daqueles que querem ser livres e amarra ele com as cordas de amor, e aqueles que estão dizendo que não são livres, Deus desata cordas que prendem no pecado e na tristeza, na angústia, no medo, na insegurança, e diz: vai, porque eu escolho aqueles que não são para confundir aqueles que são. E lembrando de algumas palavras de Billy Graham, em uma das reportagens que fizeram com ele, uma entrevista que fizeram com ele,
disseram assim: você, com toda essa tua fama, com tudo isso que você fez, se você fosse jovem hoje, o que você faria? E Billy Graham respondeu e disse: eu gastaria mais tempo, eu doaria mais tempo, eu queria ter mais tempo para ouvir a palavra do Senhor, ter mais intimidade com Ele. Um homem que fez o que fez, evangelizou nações, levou a palavra do Senhor a muitos e a nações. Perguntado, ele respondeu: eu não quero 100.000 pessoas, não quero 200.000 pessoas, eu não quero multidões, eu não quero templos, eu não quero tudo isso, eu quero um relacionamento, uma intimidade com o Senhor. E nós, queridos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender essa realidade. Se você fosse hoje jovem, o que você faria? Você que é jovem, faça. Você que é idoso, faça. Você que já está avançado de dias, tenha mais intimidade com o Espírito Santo. O teu tempo ainda não passou, se tivesse passado, você já estava na eternidade. Mas enquanto há vida, nós temos um propósito na face dessa terra. Então, eu quero que você medite um pouco comigo com relação a essa questão do tempo. Há pessoas que, aqui eu acredito que algumas pessoas devem estar assistindo, pessoas de 70 anos, dizem assim: se eu tivesse tempo, por que eu não conheci esse jovem antes para falar tal coisa para mim a esse respeito? Eu estava vendo hoje um instrutor para concursos públicos e ele disse isso. Ele estava dizendo assim que às vezes as pessoas mais de idade dizem assim: puxa vida, eu deveria saber disso antes e não fiz. Tem pessoas que têm 15 anos e falam: puxa vida, mas eu vou ter que estudar tudo isso, ter todo esse conhecimento, eu vou ter que gastar aí uns 10 anos para ser o que sou. Imagina, querido, se você soubesse que você deveria passar, às vezes, 18 anos estudando, para ser um profissional. Você ia falar assim: meu Deus, eu tenho que estudar tudo isso para ser um profissional. Então, quando nós olhamos para pessoas de 40, falam assim: puxa vida, eu já deveria ter aprendido antes. Agora vamos parar e pensar um pouco no hoje, no agora. Se você tem 40 anos, quando você tiver 80, você vai dizer assim: puxa vida, por que eu não conheci esse aos 40? Então, analise o que você está fazendo hoje, veja o que você está fazendo hoje e invista naquilo que é eterno. Procure estar firmado, arraigado em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que Deus nos fez livres e Ele nos colocou sobre uma rocha. Queridos, nós não estamos presos a uma denominação, nós estamos presos a Cristo Jesus. Mas Cristo Jesus nos faz entender que precisamos caminhar com pessoas que têm zelo pela palavra dEle, pela palavra do nosso Deus. E quando nós olhamos para esses fundamentos, para essas raízes, estarmos arraigados no Senhor, não perca tempo com aquilo que não é rocha, não perca tempo com aquilo que não é pão. Se alimente da palavra de Deus. E falando em se alimentar da palavra de Deus, eu quero que você imagine onde nós estamos arraigados. Nós precisamos saber que somos casas, que somos templos do Senhor, mas toda casa, toda construção precisa de um fundamento, precisa de alicerces.
E não alicerces terrenos, mas alicerces eternos, fundamentos eternos. Deus diz que existe um tabernáculo nos céus, nas regiões celestiais. E Ele colocou para nós analisarmos esse tabernáculo que foi sombra daquilo que ainda vamos ver, daquilo que vamos presenciar. Eu creio em nome de Jesus que você vai estar junto comigo. Mas para estarmos arraigados nessa estrutura que Jesus nos deu, nessa liberdade que Ele também nos deu, nós precisamos conhecer as leis eternas. Muita gente não gosta de falar de lei, mas existe uma lei sim. Existe uma lei que é uma lei eterna. E se você quebrar esta lei, você vai para o inferno. E é um pouquinho sobre isso que eu quero falar hoje com você. Eu quero compartilhar algo com você com relação a isso, mas também quero compartilhar uma palavra que traz os fundamentos de entendermos as questões espirituais, as regiões espirituais. Eu não sei como dar um título para essa mensagem, mas você precisa estar arraigado, mas você precisa também entender que há prisões que são consciências nossas, mas também há prisões que você não sabe que está preso, mas você está preso. E você, como casa do Senhor, casa espiritual, você precisa limpar essa casa, precisa estabelecer alguns princípios dentro de você. Muitas pessoas ainda não sofreram o que ainda vão sofrer. E não vou virar a boca para lá, não. Você vai sofrer, porque você plantou e você vai colher. A não ser que você saiba como arrancar aquilo que você plantou. E porque o nosso Deus é um Deus de justiça, um Deus justo e um Deus de misericórdia, Ele vai fazer as duas coisas, porque Ele é um Deus de justiça e um Deus de misericórdia. Então Deus, Ele trabalha nessas duas áreas. Ele não escolhe uma área, Ele trabalha nas duas. E quando Deus falou isso para mim hoje, aqui, não sei o porquê, mas Deus falou isso para mim. Deus trabalha em todas as leis que Ele colocou. Na lei do amor, na lei da justiça, na lei da graça, na lei da misericórdia e na lei que vem dEle. Mas você conhece essa lei? Então deixa eu trazer aqui alguns textos, textos principalmente aqui. Eu quero falar assim sobre aquilo que, 2 pontos. O que acontece quando nós não olhamos e não meditamos na lei do Senhor, mas como também podemos entrar nas regiões celestiais. Eu quero... Abra a palavra comigo em Romanos. Eu vou ler alguns textos aqui. Eu acredito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Todas as coisas foram criadas pela palavra e tudo foi feito e criado pelo Senhor. Então, se você está aqui, vamos começar a entrar nas regiões celestiais. A tua casa vai ser cheia agora da palavra de Deus e você vai ser liberto. Os demônios vão sair de áreas que você diz que não está preso, mas está preso. E esses demônios hoje vão sair da sua casa, seja casa física, seja casa espiritual, mas esses demônios hoje vão sair. E outra coisa vai acontecer, você hoje está entrando nas regiões celestiais. Por quê? Porque você é um homem espiritual, você é um homem que não é um homem natural, você é um homem que entende as coisas espirituais, e as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Amém, queridos? Então Mateus 12, 43 diz assim: Jesus continuou dizendo: quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz:
vou voltar para minha casa, de onde saí. Aí volta e encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Depois sai e vai buscar outros espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes. E isso também acontecerá com esta gente má de hoje. Preste atenção nesse texto. Esse texto está dizendo sobre pessoas que já tiveram o Espírito Santo, já conheceram o Espírito Santo, e ali a situação deles ficou pior do que a primeira. Queridos, eu fico imaginando lá em Hebreus também, no capítulo 6, acho que no verso 6, se você puder me ajudar aí, ele diz assim que já experimentaram os dons, já viram tudo, mas caíram e negaram, e é impossível que essas pessoas venham a ter de novo o arrependimento. E depois ele fala um pouquinho mais sobre isso, o que Deus está falando para nós. E eu gostaria muito que todos os que estão até aqui, me ajudando nessa transmissão, veja aí, Hebreus 6,6, acho, bem rapidinho. Isso. Pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo. Até aí. Ele está dizendo que é impossível esse arrependimento. E aqui em Mateus ele diz que o estado dessa pessoa será pior do que a primeira. Então, querido, tem muita gente que fica aí dizendo que Deus é graça, que Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça. E há pessoas que deliberadamente pecam. Deliberadamente pecam. Sabem que tem o pecado e ficam brincando com a cruz de Cristo, como se ela não fosse nada, como se ela não tivesse valor, e como se ela não fosse digna de olhar com uma maneira diferente, porque Deus me amou de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas daí, sabendo disso, que Deus deu o seu melhor, há pessoas que não, no mínimo, nem respeitam o que Jesus fez. Querem as bênçãos, querem a salvação, querem morar no céu, mas brincam com o pecado. E eu vou dizer para você, sabe qual é essa situação pior do que a primeira? A primeira situação, querido, é que quando você reconhece, você consegue até mesmo se arrepender. Veja como é. Você consegue se arrepender. Você chega, chora, sente a presença de Deus e o negócio quebra você. A segunda vez, você já não consegue nem confessar os teus pecados aos teus líderes. Você não tem coragem mais de olhar nos olhos dos teus líderes e ser homem suficiente e mulher suficiente para dizer: Deus há nos céus e eu quero me corrigir com relação a essa situação. Queridos, há um pecado, e o pecado de estimação, existem alguns demôniozinhos de estimação que estão dentro de você, ou dentro de uma situação onde você está ali amenizando ou passando a mão pela cabeça. Todos que estão assistindo agora, há uma palavra viva. Eu não comentei nada com o Manuel disse assim que hoje haja libertação, que o pastor Jonas hoje seja usado para libertar e para curar essas pessoas. Eu estou dizendo para você hoje, não brinque com a cruz de Cristo, não brinque com esta cruz. E vamos continuar um pouquinho mais, lá em Hebreus, no capítulo 10, no verso 25, vamos para a Bíblia. A Bíblia diz assim: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Pois se continuamos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados.
Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá, medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Não brinque. Deus é misericórdia, mas Ele é justiça. Porque Deus, o nosso Deus Pai, Ele não vai ficar olhando para pessoas que estão crucificando novamente o Cristo. Quem é o Cristo? É o Filho dele. Ele vem, dá o melhor dele, coloca o melhor que ele tem na face dessa terra, e você, de propositalmente, chega a pecar, dizendo: Deus é graça e vai me perdoar. Vá se consertar. Porque Deus é justiça, e Ele preparou o inferno para aqueles que de propósito, resta apenas o medo, e acontecerá o medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Hebreus 10, 29 diz: então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança, Deus que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus? Eita Deus! Que o ama, o Espírito do Deus que o ama, Ele continua dizendo que o ama. Imaginem como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. Pois sabemos, quem foi que disse: eu me vingarei e acertarei contas com eles? E quem também disse: o Senhor julgará quem? O povo de outro? O povo de outro? Não, querido, o seu povo. Antes nós não éramos povo de Deus, mas hoje somos povo de Deus. Porque cremos no Senhor, aceitamos o Senhor, e Ele nos fez povo seu, nação santa, povo escolhido, sacerdócio real, e Ele julgará o seu povo. Não brinque com o fogo eterno. Tem muitas pessoas que chegam na casa do Senhor e acabam brincando com o Senhor, achando que Deus só vai dar prosperidade, que Deus só vai dar dinheiro, que Deus só vai trazer saúde, que Deus vai trazer as bonanças. Não, querido, essa é a primeira parte dessa mensagem. Deus é julgamento, Deus é justiça. Deus, Ele sabe o que Ele deu para você. Você que já o aceitou, que já recebeu cura, já recebeu amor, mas não está aí para consertar as coisas. Deus diz que você vai ser ensinador de justiça. Deus diz para mim e para você que nós seremos ensinadores de justiça. Qual é a justiça que você está ensinando para os teus filhos? Qual é a justiça que você está ensinando para a tua esposa? Qual é a justiça que você diante de Deus está fazendo? Hebreus 11, 3 diz: é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Romanos 10, 16 diz: mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías que disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Pastor, o que eu devo fazer? Analise se você não tem um pecadinho de estimação aí, um lugarzinho onde você deixa Satanás entrar para habitar,
mandando os seus demônios e cãos ali, que quando você estiver numa estatura e num lugar legal em Deus, em Cristo Jesus, Ele vai derrubar e Ele vai quebrar as tuas pernas. Então, meu irmão, em nome de Jesus, não brinque, não brinque, não brinque, porque Deus preparou o inferno. Parece até difícil eu falar isso, mas o Senhor julgará o seu povo. Agora, o que nós devemos fazer? Por que eu não escutei essa palavra há 15 anos atrás? Por que eu não escutei essa palavra? Por que eu escutei essa palavra hoje, sabendo que eu vou ter que me consertar de muitas outras? Querido, viva em espírito, busque o Espírito de Deus. Aquele que vive em espírito, este tal não peca. O que eu estou dizendo, ele não vive pecando, mas, querido, não vive pecando deliberadamente. O pecado deve ser um acidente na sua vida. O pecado deve ser uma coisa que aconteceu sem planejamento. Não é planejando jogar pedras na cruz de Cristo, crucificando novamente o Cristo, que você vai querer viver no céu ou na eternidade. Você é povo dele. Você é povo, nação escolhida dele. Creia nisso e mande esses cão, esses pecadinhos de estimação, para onde ele veio, manda para o inferno. Fecha as janelas do teu celular que te faz pecar. Em nome de Jesus, que esses demônios agora sejam desmascarados dentro da tua casa, dentro da sua vida. Em nome de Jesus, confesse os teus pecados para os líderes. Eu não tenho visto os pastores falando, o pessoal está escondendo o pecado. Querido, eu não estou dizendo, pastor, mas só porque o pessoal não confessa pecado. Queridos, nós pecamos todos os dias. Aquele que diz que não peca já está pecando, já está mentindo. Nós pecamos. Mas o pecado é um acidente. Eita, pastor, eu errei, fiz besteira, não era para ser assim, mas fiz. E agora, confessa e deixa. Deus não vai te dar pedrada, não. O único que deveria jogar pedra em você deveria ser Jesus. Ei, prostituta, você foi pega no flagrante, no flagra, e agora? O povo traz você aos pés de Jesus. E tem um lugar que nós devemos estar sempre aos pés da cruz. Lá, querido, ele que poderia jogar pedra em você, ele diz assim: tem alguém que aqui jogou pedra em você? Porque todos pecaram. Aquele que não pecou, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Mesmo você crucificando Jesus novamente, outra vez, ele não jogou pedra em você. Mas ele disse: vá e não peques mais. Eu estou dizendo deliberadamente, não vá, não peques mais. Então essa é uma realidade que nós precisamos reconhecer. Nós precisamos olhar para algo que Deus fez, Ele preparou. E Ele diz assim que há muitas pessoas que estão brincando com o juízo por meio da graça e da misericórdia. Se você está me assistindo agora e tem um pecadinho de estimação que você gosta de fazer, ama do esconderijo, você gosta de um demônio. Você gosta de um demônio. E esse demônio, ele vai fazer coisas que você não quer na sua vida. E na hora que você precisar para orar por alguém, você vai ver que você não tem mais autoridade por causa do teu pecadinho de estimação. Talvez você até tenha coragem de orar por pessoas. E eu vou dizer para você, Deus vai fazer se Ele quiser. Mas quando você tem respaldo do Espírito Santo, você caminha na graça do Senhor,
Você ora, chuva, pare, a chuva para. Chuva, venha, a chuva vem. Você se torna voz de Deus, profeta de Deus. Então hoje, a palavra de Deus está aí, liberada sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Deus é juízo, mas eu quero dizer para você, Ele também é misericórdia e graça. Conserte o teu caminho e você será salvo. Falando em você será salvo, lembra de um texto em que em Reis, Segunda Reis diz assim, quando Eliseu, Segunda Reis, capítulo 4, lá no verso 32, houve um momento em que, 32 não, vamos lá para o verso 8, se vocês puderem colocar aí bem rapidinho, vou ler bem rapidinho aqui, é a segunda parte dessa mensagem. Ele diz assim, certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido, sei que esse homem sempre vem aqui, é um santo homem de Deus. Vamos construir lá, em cima, um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina, para que ele assim, quando estiver passando por aqui, fique em casa. Quando você terá um lugar para ficar, lembra disso daí? Lembra que eu falei aqui, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor? A palavra de Deus agora, ela está passando por aqui. Ela está entrando dentro da sua casa, dentro das casas. E eu digo casa espiritual, casa física, casa do teu trabalho, casa em todos os âmbitos da sua vida. Mas o importante não é apenas ouvir. O que é um profeta, querido? O profeta é aquele que traz a palavra, tem a palavra de Deus em sua boca. Então ele fala aquilo que vem do Espírito de Deus. E quando ele abre a boca, não é ele falando, mas é Deus falando através dele. Você já imaginou isso? Você ouve a palavra, recebe fé, Deus fala e aquilo que não existia acaba existindo. Então eles sabem agora, essa mulher, ela tem uma casa agora e ela diz para o marido, vamos preparar um lugar para que a voz de Deus possa ficar aqui em casa. Vamos preparar um lugar para ele, vamos preparar um local para a voz de Deus. Vou falar dessa maneira, vamos procurar um lugar onde Deus possa falar. Parece que aquilo que Deus disse assim, vá, prepare um lugar, entra no teu quarto em secreto, e lá Deus vai falar com você, um lugar que você preparou para a voz de Deus falar com você. Quando você tem um lugar que você prepara para a voz de Deus falar com você, imagina isso, querido, pense nisso, medite sobre isso. Você está preparando um local e você acaba entrando nas regiões espirituais. Você sai das coisas naturais, das coisas de costume, e você agora entra num âmbito espiritual, aleluia. Você entra dentro de um ambiente espiritual que muda a tua casa, que muda o teu ambiente e que muda a tua situação. Quando você fala assim, Senhor, eu quero valorizar o que o Senhor está dizendo para mim. Sabe o que Deus vai falar? Ele fala, epa, olha só. Eu fico imaginando Deus fazendo um movimento nas regiões celestiais. Tem alguém aqui que está prestando atenção no que eu estou dizendo. Tem alguém aqui que está dizendo assim, olha, a casa não vai ficar vazia não. O demônio saiu, mas eu vou deixar o Espírito Santo entrar dentro da minha casa. Lembra da primeira mensagem? A primeira mensagem que eu disse hoje? Há um lugar ali que quando
você é liberto, né? Os demônios saem, mas preencha esse lugar com a presença de Deus, porque se a casa estiver vazia, os demônios vêm e trazem mais 7, mas agora não, agora você preparou um lugar, o espaço é do Espírito Santo, é de Deus ali. E você não vai dar tiro à escura, você vai dar tiro certo, você vai lançar a flecha certa, você vai acertar o alvo. Receba aí agora, em nome de Jesus, você vai acertar o alvo, porque a palavra de Deus está sendo liberada. Tiram os demônios, prepara um lugar para o Senhor, prepara a voz do Espírito Santo, abre os teus ouvidos para o Espírito Santo, e Ele te ensinará e te encaminhará por onde deve andar, e você vai acertar o alvo, e o alvo, é Cristo. Você não vai mais ser guiado por vozes humanas, por coisas desta terra, é o Senhor quem te guiará. E eu vou dizer mais, aqui, nesse caso aqui, o profeta pergunta, né, o profeta diz assim: Geazi, o que está acontecendo com essa mulher? O que ela precisa? Sabe o que Deus está falando? Que quando você presta atenção, a voz de Deus procura um lugar para te abençoar. Quando você libera espaço para ouvir Deus, Deus vai procurar espaço. A bênção começa a correr atrás de você. E você vai ser abençoado. E ali, mas eu não preciso disso, eu preciso de tudo aquilo dali. Deus mexe. Fala assim, o Geazi até pergunta para a mulher: você quer que fale ali com o comandante, quer que fale com o general, quer que fale com o prefeito, com o presidente, com o governador? A gente vai lá e fala, porque naquela época o profeta tinha autoridade. Mas o que eu estou querendo dizer é: Deus vai mover tudo para te abençoar. E ela disse: não preciso nada não. Mesmo você não precisando, Deus vai dar um filho. Deus vai fazer com que você tenha uma geração. Deus vai abrir a madre. Deus vai te dar filho. E Deus vai restaurar a tua aliança com o teu marido. Você vai olhar e vai falar assim: há fruto. Então, queridos, quando Deus entra dentro desse lugar, as coisas começam a mudar e o ambiente é outro. Mas chega um momento que depois, em uma certa situação, o homem de Deus já não estava ali mais, e o menino sente dores, já era crescidozinho, sente dores, ai minha cabeça, e o menino morre. Aí você fala assim: mas não foi Deus que deu? Aí a mulher diz assim: eu não te pedi nada, profeta. Eu não te pedi nada. Mas o que eu quero dizer é: mesmo que esteja morto, vai viver. Mesmo que aquilo que Deus já te deu, você diz: morreu, eu não pedi, eu não queria esse ministério, eu não queria ser isso, eu não queria ser aquilo, morreu, não tenho mais esperança. Acabou. Não acabou não. Não acabou não. Enquanto a vida é esperança, mesmo que ela tenha sido morta, Deus vai trazer a vida. E ele diz ali, lá no verso 32, agora ele diz assim, 2 Reis 4:32, ele diz assim: quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama, e ele entrou, chegou à porta, orou ao Senhor, depois deitou sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos, enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto, depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita.
Ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou e prostrou-se aos seus pés, curvando-se ao chão. Então pegou o seu filho e saiu. Ainda que esteja morto, os olhos que não enxergavam vão ver. Olhos com olhos, boca com boca. A boca vai ser boca de Deus. Aquilo que não era aquecido pela voz de Deus, pelo profeta do Senhor, vai ser aquecido pela voz de Deus, pelo profeta do Senhor. Só tem uma forma de trazer vida àquilo que já tinha sido morrido, que já morreu. Vai ser gerado vida através do profeta. E o que é o profeta? É a voz de Deus sobre a sua casa. Mas prepare esse ambiente. Deus vai ressuscitar até mesmo aquilo que já estava morto. Ministérios restaurados, vidas restauradas, casamentos restaurados, o amor restaurado, a fé restaurada, os dons restaurados, mas principalmente um ouvido restaurado, um ouvido restaurado, para ser guiado pelo Espírito Santo, não por vozes, não por emoção, não por aquilo que traz o homem, mas por aquilo que é o Espírito Santo. Nós sabemos que nesses dias, parece que tudo já está se perdendo. Pessoas dizem assim: não, eu estou ficando fraco na fé porque não tem igreja. Não, querida, é porque você não tem um quarto de oração. É porque você não está ouvindo a voz do profeta, porque você não está ouvindo a voz do Espírito Santo. Deixa Deus entrar dentro da tua casa. Prepara um ambiente. Coloca um louvor, coloca uma adoração. Dança sozinho, meu irmão. Ninguém te vê. Mas você não está dançando sozinho, não. Quando você prepara um lugar, quando você prepara um lugar de adoração, os céus se movem a teu respeito. Os céus se movem a teu respeito. Você não está dançando sozinho. Há milhares de anjos, miríades e miríades de anjos que adoram ao Senhor 24 horas, dizendo: Santo, 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 Santo. Você nunca estará sozinho. Aleluia. Mas não para por aí. Falei de justiça. E agora eu estou falando de graça e misericórdia. Enche a tua casa com o Espírito Santo. Por 7 caminhos eles entraram. Por um caminho ele entrou e por 7 eles saíram. Aleluia. Aqui nessa hora, parece que a história da Sulamita acabou. Mas vem as dificuldades, vem as provas, vem as lutas. E aquele negócio começa a ficar apertado. A nação toda passa dificuldades. Mas Eliseu dá um conselho para a Sulamita e fala o seguinte: olha, vai vir uma perseguição aqui, muita gente vai passar fome, o negócio vai ser apertado, vá para um lugar distante, para uma terra distante. Querido, está todo mundo passando pelas mesmas provas. Talvez você esteja aí isolado na sua casa, no seu tempo. Eu sei que você é profeta, que você é de Deus. Você está aí agora nesse momento só ouvindo o Espírito Santo. E ouça o Espírito Santo, conserte a tua casa, conserte as situações na sua vida. Talvez você possa ser um irresponsável, mas Deus não é. Ele cumpre a palavra, ele vai cumprir. Então, talvez você tenha perdido casa,
eu já tenha perdido algumas coisas, algumas situações, mas você obedeceu. Eu vou dizer para você, parece que tem gente que acha que crente não passa dificuldade. Passa sim, meu irmão. Passa. Tem gente que fica pobre e é crente. Pobreza, situações difíceis, não quer dizer que Deus não esteja com você. Não quer dizer não. Hoje nós estamos passando uma dificuldade né? Então, de pandemia, né? Muitas pessoas estão passando dificuldades financeiras, mas Deus não é injusto para se esquecer dos seus. E chega um momento que ela saiu da terra, foi para um outro local, e Sunamita recebe de volta a propriedade que ela tinha perdido. Ela volta porque Deus diz assim para ela, fala para ela voltar para casa. E lá no capítulo 8, 2 Reis, capítulo 8, diz assim: Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará 7 anos. Eu vou trazer para o nosso contexto de hoje, né? Saia da situação em que você está, faça outras coisas, né? Faça aquilo que Deus determinou para você fazer, não tenha receio, mas ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Tudo isso é um Covid que veio e durará um certo tempo. Estou dizendo eu, não o Senhor. E a mulher ali seguiu o seu conselho, o conselho do homem, e saiu da casa, foi para um outro local. 7 anos se passaram na terra dos filisteus, olha, terra que não é, terra dos inimigos. Foi ficar bem pertinho dos inimigos, mas não negou a fé no Senhor. Ao final de 7 anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. Olha só que interessante. O rei estava conversando com Geazi, o servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar a sua petição ao rei, a fim de readquirir a sua casa e a sua propriedade. Geazi exclamou: esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. Olha só, queridos, quando você ouve a voz de Deus, Deus restitui, Deus provê, há milagre e restauração. Eu não sei por que terras de inimigo você andou, mas quando você conserta a sua casa e a sua família, olha só o que acontece. E disse assim: então o rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou os fatos. Então ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Aleluia! Vai haver restituição. Você acha assim: ah, não, eu perdi muita coisa nessa pandemia. Não, que você está depositando. Quando você obedece ao Senhor e quando você escuta os profetas, há um outro texto que diz assim: credes nos profetas e estareis seguros. Crede no Senhor e prosperareis. Ou é isso mesmo, né? É o inverso? Me ajude. Crede em Deus e estareis seguros. Credes nos profetas e prosperareis. Creia nos profetas. Queridos, tudo isso para você hoje. Essa é a palavra que Deus
tem para nós. E eu sinto muita paz nisso que eu estou dizendo para você. Deus vai te surpreender. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, olha só, olha, para você ser abençoado, o que você tem que fazer? Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Você sabe que você vai ter que entrar em batalhas. E essas batalhas, queridos, são no físico, mas existe um campo de batalha que é a oração. E você vai batalhar em oração. Amém? Quem tá aí, eu quero quem está aqui, ó, oh, glória. Quem está aí, entenda isso. É um campo. Olha só. E mantenham a sua posição, colocando o cinto da verdade. Confesse seus pecados. O cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Compartilhe o que você tem recebido. Mas, em todas as situações, levantem o escudo da fé, que é a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Está vendo? Com oração. Mas ele está falando ali sobre empunhar a espada do Espírito. Ouça, receba isso no teu espírito. Batalhe, querido. Não brinque com as coisas de Deus. Eu estou vendo Deus derramando as bênçãos sem medida sobre a sua vida. No primeiro momento você achou que estava sendo condenado, que ia para o inferno. Meu Deus, e agora? Deus está falando assim, se você continuar brincando, você vai. Pare de brincar. Pare de brincar. Porque isso não é brincadeira. Isso é sério. Mas Ele te ama tanto que Ele vai mudar a sua história.